cachorro, gato ou talvez coelho. Quem sabe até iguana, papagaio ou um peixinho dourado. Eles são das mais variadas espécies. Mas o fato é que, desde o início da história da humanidade, os animais e os seres humanos nutrem uma relação que os tornam cada vez mais interdependentes. Essa relação é primordial, né, onde cria-se, né, e tem-se o afeto e a troca de afeto entre, muitas vezes, cães e gatos com a próprio ser humano. Então, muitas vezes, hoje, encontrada a ausência, né, de afeto, né, da mesma espécie, humano com humano, muitas vezes se encontra o afeto entre o ser humano e os animais. E que isso se tornou cada vez mais forte. Essa relação traz afeto, carinho, respeito, segurança, né? Então, os ganhos são importantíssimos para a nossa sociedade. Apesar da importância dessa relação, ela nem sempre está em equilíbrio. E o ser humano é o grande responsável por isso. Para se ter uma ideia, o Instituto Pet Brasil revelou que em 2023, o país tinha quase 185 mil animais abandonados ou resgatados por maus tratos sob a tutela de ONGs e grupos de proteção animal. Os maus tratos são toda condição que o animal é exposto, né, seja qualquer que seja a espécie, que ele é exposto, que traz riscos à condição física dele, né? Hoje a gente tem maus tratos não só físicos, como agressões, também o abandono, né, a falta de alimento e a falta de cuidados básicos, como saúde, né, e cuidados fraternos, né, com o animalzinho, né? Animais de todas as espécies podem sofrer maus tratos. Porém, talvez por serem os mais comuns nos lares, os cachorros são as maiores vítimas. A Organização Mundial da Saúde estima que, só no Brasil, dos 30 milhões de animais abandonados, 20 milhões deles são cães. Principalmente na nossa região, Ouro Preto, Mariana, os índices, principalmente de cães e gatos, são altíssimos na questão de maus tratos. A gente sabe que muitas vezes os crimes, né, são muitas vezes relacionados por proximidade. Então hoje, a presença desse animal dentro da nossa residência ou na rua, né, esse acesso de proximidade, ele torna os índices maiores. Claro que muitas vezes não é que não exista crimes, né, contra maus tratos de animais silvestres, mas muitas vezes, né, eles não são visíveis a todo tempo. E muitas vezes esses indicadores são não tão precisos, né, perante a sociedade. Mas a gente sabe que os índices voltados a cães, principalmente, são altíssimos. Ouro Preto, nos últimos 2 meses, tivemos cerca de 90 casos de maus tratos só com a Polícia Militar Ambiental. Então, é um trabalho que requer uma proximidade muito grande, um trabalho educacional muito forte, né, e coibir. Né, muitas vezes coibir pela polícia, mas com apoio de órgãos públicos para que a polícia, principalmente, possa coibir, a Polícia Civil fazer o seu trabalho e, consequentemente, a gente conseguir ter uma evolução, uma melhora contra os crimes de maus tratos. E é importante ressaltar, a Lei 9.605 de 1998 estabelece que maltratar qualquer tipo de animal é crime no Brasil, com penas que variam de 3 meses a 5 anos de prisão, além de multas. Denunciar casos de maus tratos e abandono também é uma importante forma de proteger os animais. Acredito que isso vai, né, melhorando com o tempo, essa questão das denúncias, da mobilização das pessoas, de entender que o animal também deve ser respeitado. Hoje a gente tem vários canais, né, de denúncias, né? Hoje a Polícia Ambiental, a própria Polícia Militar recebe, né, pelos canais do 181, 90, né, e tem as guardas municipais que também atendem as demandas, né. O próprio Instituto acaba que tem recebido algumas demandas dessas denúncias. Ações educativas também são fundamentais no combate a esse tipo de crime. E uma delas é o Abril Laranja, uma campanha criada em 2006 pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais. Essa iniciativa tem como objetivo prevenir os maus tratos e conscientizar a população sobre a importância da proteção animal. O Abril Laranja é uma das ferramentas para que a gente possa construir uma sociedade justa.
tanto para os animais quanto para a sociedade. Então, é uma campanha que visa educacional, né, voltada à educação da sociedade e que a sociedade entenda a sua responsabilidade. Quando muitas vezes, né, faz a adoção de um animal ou faz uma compra que não é o que a gente hoje preconiza, né, a gente entende que receber aquele animal é muito mais do que só comprar ou só ter, né? É o cuidado de cuidar, de mantê-lo, de alimentá-lo, de cuidar quando ele ficar doente, levar a um veterinário. Então, todo o cuidado, o que muitas vezes não acontece da melhor forma possível. Quando ele fica doente ou fica idoso, muitas vezes acontece o crime de abandono, que também é classificado como maus tratos, né? Então, as pessoas abandonam, não querem esse problema. Então, isso tem que mudar. E essas campanhas são primordiais para que a gente possa atingir esse público e possa conscientizar a sociedade. Além de campanhas de conscientização como o Abril Laranja, o mês de abril também marcou um avanço histórico para a causa animal. É que o governo federal lançou o Pro-Patinhas, o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, e o Simpatinha, o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Juntas, essas duas políticas vão promover, de forma gratuita, ações como castração, vacinação, emissão do RG animal e qualificação de veterinários da rede pública em todo o país. Para além do poder público, os animais ainda contam com o apoio de organizações da sociedade civil, como o Instituto Habitat, que atua com resgates, cuidados e a intermediação da adoção de diversos bichinhos. Nós fazemos algumas adoções pontuais, o município de Mariana Ouro Preto tem campanhas de adoção, alguns mais intensificadas, outras menos. Algumas outras ONGs parceiras, a ONG DDA, por exemplo, fazem campanhas até maiores que a nossa, que tem uma relação ainda mais forte, mas essas campanhas são primordiais para que a gente possa levar esses animais para um abrigo, para um lar temporário, ou para uma adoção responsável, aquela adoção que, de fato, né, o tutor vai se responsabilizar, cuidar da melhor forma e garantir a saúde e o bem-estar desse animal durante o período que ele estiver conosco. E por falar em adoção responsável, a Docinho, essa cachorrinha simpática e tranquila que aparece aí na imagem, era acolhida pelos funcionários do ICSA, o Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas da UFOP. Porém, depois de passar 2 meses em uma república, ela foi adotada pelo Guilherme e seus colegas e ganhou um novo lar cheio de carinho e amor. A gente sentou, conversou, percebeu que a Docinho nesses primeiros 2 meses em casa se adaptou muito bem e fez parte também da família, né? Quis estar muito aqui, foi muito mais ela querer estar aqui do que a gente querer ela. E depois desses 2 meses a gente sentou junto e decidiu que ela ia ser um membro da família da Insônia também. Mais do que um gesto de cuidado com o animal, adotar é um ato de amor que transforma a vida de todos que convivem com o bichinho. E a Docinho é a prova disso. Ela mudou a rotina da casa até mesmo no sentido de a gente saber conviver com animais, né? Entender o carinho que eles podem proporcionar para a gente e como a gente pode retribuir isso também. E, para além disso, né, conseguir criar um laço espiritual ali que seja com o animalzinho e entender como que eles também podem ser uma alavanca para o nosso dia a dia, assim, de conseguir conquistar os nossos desafios ao lado deles. E esse processo de adoção é realmente saber se relacionar com um animal que passou por maus tratos, que muitas vezes não sabe brincar como um cachorro convencional que a gente vê por aí, né? Jogar uma bolinha, ela recolher, ela brinca de uma outra maneira, até mesmo porque ela não foi ensinada, né, a brincar com humanos assim. Mas tudo isso mostra resiliência e mostra que se você tiver resiliência mesmo num relacionamento com um animal assim, você vai colher bons frutos.